Olha, primeiro jogo em casa, torcida, mas o Santos perdeu para o Bragantino na estreia da Vila Belmiro. O Peixe teve um gol anulado, na minha opinião o gol era válido, mas um pênalti perdido. Mesmo assim, permaneceu na liderança do grupo D do Paulistão. O Bragantino também está em primeiro lugar no grupo A do Corinthians, mas ninguém jogou bem a ponto de convencer as torcidas. Depois de estrear com boa vitória no Paulistão com 3-0 sobre o Linense, o Santos entrou em campo nesta segunda-feira motivado. O Bragantino também iniciou a competição ganhando, mas a pressão de jogar em casa era do Peixe. Foi a primeira partida do alvinegro praiano na Vila Belmiro. Só que os dois times deixaram a desejar. O primeiro tempo foi de 0-0. Teve bandeirão do Santos no intervalo para levantar a equipe. Só que o grito de gol durou pouco, mesmo com Arthur Gomes em posição regular. Ele mesmo que substituiu Bruno Henrique e depois marcou 2 na última partida. Desta vez, o juiz entendeu que o atleta estava impedido e os santistas não perdoaram o erro da arbitragem. A partida também foi marcada pelos cartões amarelos, 5 no total. Foram 3 para o Santos e 2 para o Bragantino. E o gol do Leão finalmente veio aos 36 minutos com Guilherme Matiz. Quando todo mundo achou que havia acabado, no último minuto, o Vecchio do Santos sofre um pênalti. Rodrigão bate e acerta o goleiro. A casa era do Santos, mas foi o Bragantino que saiu na frente. Mesmo com um jogo que não convenceu a torcida, o Peixe continua na liderança do Grupo D com 3 pontos, contra 2 do RB Brasil. Já o Bragantino também está em primeiro no Grupo A com 6 pontos. Agora é juntar os cacos, esse jogo já passou, é a próxima jogada, quinta-feira tem mais, para a gente alcançar o nosso primeiro objetivo, que é a classificação e, se possível, em primeiro no grupo. Pois é, se classificar é o mais importante. Agradecer aí ao Santos Futebol Clube pelo convite. Fomos lá e aproveitamos, apesar de não ter levado, ter perdido. O jogo foi muito bacana. André Batatinha, grande abraço para você. Assessoria do Santos, muito obrigado. Viu? Agora é oficial, hein? Robinho fechou com o Sivasspor da Turquia. A transferência foi confirmada hoje nas redes sociais do clube turco. O ex-jogador do Santos e da seleção brasileira já passou por exames médicos e participa da cerimônia de assinatura do contrato que está acontecendo neste momento. Na chegada ao país, o atleta de 33 anos deu uma entrevista a uma rede de TV local. Você viu que está frio lá, né? Diz que pediu a opinião de amigos que trabalham no time, como o ex-lateral esquerdo Roberto Carlos e o lateral direito Cicinho, e que recebeu avaliações positivas do clube. Aí o Roberto Carlos disse, vem pra cá, vem pra cá, tá de olho na Champions League, vem pra cá. O ex-Santos Robinho estava sem contrato e isso facilitou a negociação, já que o custo de transferência foi 0. Os valores de salários ainda não foram divulgados, mas não deve ser um salário baixo não, para ele jogar lá na Turquia e vai reencontrar grandes amigos como o Cicinho e também o Roberto Carlos. E tá frio na Turquia, hein? Mas o Robinho tá pensando na Champions League. Pedala por aí, Robinho. Pedala aí. A gente achou que fosse... Ah, já tá fechado. Ele só tá assinando o contrato e já vai começar a jogar. Vou falar do Flamengo, que é o time do Cícero. Ô Cícero, ó, seu Flamengo é o primeiro finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, hein? O jogo entre São Paulo e Internacional, que definiria o outro finalista, foi interrompido por um temporal. Foi tanta água, mas tanta água que o gramado ficou sem condições. As condições péssimas para terminar o jogo, apesar da insistência da arbitragem. A partida será retomada hoje com portões abertos. No outro jogo, o Flamengo teve dificuldade para eliminar a Portuguesa. Vamos ver. No primeiro jogo das semifinais, com tempo bom, a Portuguesa jogou em casa e saiu na frente com um gol de Davi. Mas Vitor Gabriel, que chegou a estrear entre os profissionais do Campeonato Carioca deste ano, empatou para o Flamengo. O campeão do ano retrasado virou com um gol de Luiz Henrique e ampliou o placar com mais um de Vitor Gabriel. Pernambuco ainda fez outro para a Portuguesa. Mas a primeira vaga para a final foi para o Flamengo, que venceu por 3-2.
Já em Barueri, a 38 quilômetros do estádio do Canindé, o São Paulo levou 33 segundos para abrir o placar diante do Internacional. Luan fez um golaço. O tricolor ainda perdeu um pênalti. E aí a chuva tomou conta da noite. No intervalo, mal dava para ver o gramado de tanta água. Muitos raios também em Barueri. Mesmo assim, depois de uma discussão, o jogo foi reiniciado, até este pênalti marcado para o Inter. Só que algumas luzes se apagaram e 8 minutos depois, a cobrança foi autorizada. Richard empatou o jogo. Chovia demais, a partida foi interrompida novamente. Uma torcedora do São Paulo foi socorrida. O relato de quem estava na arquibancada é de que foi um escorregão. Jogadores dos dois times deixaram o gramado. Depois retornaram e houve um consenso. Foram jogados pouco mais de 18 minutos do segundo tempo. A chuva até acalmou, mas integrantes das duas equipes e da comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol entenderam que não havia mais condições de jogo. Portanto, a partida continua nesta terça-feira, a partir das 3 da tarde. A questão é do raio mesmo, estava muito perigoso. Na nossa opinião, na opinião do São Paulo, não deveria nem ter voltado para o segundo tempo. Até a saída do estádio foi complicada. Os ônibus dos times tiveram que passar por um lago que se formou com a água da chuva no portão do estádio. O adversário do Flamengo vai ser conhecido depois de uma noite tumultuada. Muito tumultuada e, apesar da insistência do árbitro, colocou em risco muitas pessoas, até a torcedora acabou se machucando ali numa queda. As imagens que foram mostradas aqui nessa reportagem lá da Arena Barueri impressionam pela quantidade de água, o temporal que caiu naquela região. Aqui a torcedora sendo levada aqui, já deveria ter sido interrompido o jogo e não deveria ter voltado, mas o árbitro acabou assumindo essa responsabilidade. Aí o gramado não dava para ver nada e a água no estádio para sair. O jogo volta hoje às 3 da tarde com portões abertos e aí a gente vai ter a definição desse jogo.